Irmãos amados, com a celebração do Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor, nós iniciamos a Semana Santa. Celebremos com fé e piedade os acontecimentos centrais da vida de Cristo e sigamos os passos de nosso Salvador, para que, associados pela graça à sua cruz, participemos também de sua ressurreição. Cantemos. Hosana ao Filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Rei de Israel, Hosana nas alturas. Hosana ao Filho de Davi, Hosana ao Filho de Davi. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Querido povo de Deus que acompanha pela TV Evangelizar, Paranaturismo, as TVs Irmãs, Rádios Irmãos e YouTube Padre Manzotti, nós estamos na porta da igreja e vamos fazer a bênção dos ramos. É verdade que ainda estamos em lockdown. Portanto, fazemos esse Domingo de Ramos sem a participação dos fiéis na igreja. Mas você, que nos acompanha em casa, é convidado a participar não só desta celebração de abertura da Semana Santa, mas de toda a Semana Santa. Eu tenho orientado que mesmo você em casa preparasse um altar para celebrar a Semana Santa e tivesse um ramo. É hora de fazermos essa primeira parte, primeiro Evangelho e também a bênção dos ramos. Meus irmãos e minhas irmãs, durante as 5 semanas da Quaresma, preparamos os nossos corações pela oração, pela penitência, pela caridade. Hoje, aqui nos reunimos e vamos iniciar com toda a igreja a celebração da Páscoa de nosso Senhor. Para realizar o mistério de sua morte e ressurreição, Cristo entrou em Jerusalém, sua cidade. Celebrando com fé e piedade a memória desta entrada, sigamos os passos de nosso Salvador, para que, associados pela graça à sua cruz, participemos também de sua ressurreição e de sua vida. Quem tem em casa, tome os ramos. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, abençoai estes ramos, para que, seguindo com alegria o Cristo nosso Rei, cheguemos com Ele à eterna Jerusalém. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E você que está em casa, levante o ramo. Abençoai, Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando se aproximaram de Jerusalém, na altura de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo: Ide até o povoado que está em frente, e logo que ali entrardes, encontrareis amarrado um jumentinho que nunca foi montado. Desamarrai-o, trazei-o aqui. Se alguém disser: por que fazeis isso?
dizei: o Senhor precisa dele, mas o mandará logo de volta. Eles foram e encontraram um jumentinho amarrado junto a uma porta, do lado de fora na rua, e o desamarraram. Alguns dos que estavam ali disseram: o que estáis fazendo, desamarrando este jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus havia dito, e eles permitiram. Trouxeram então o jumentinho a Jesus, colocaram sobre ele os seus mantos e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam apanhado nos campos. E os que iam na frente, os que vinham atrás, gritavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito seja o Rei que vem, o Rei do nosso pai Davi, Hosana no mais alto dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Filhos amados, como a própria circunstância nos pede, você em casa, nós aqui, em plena pandemia, um dos momentos mais críticos que vivemos, somos chamados a viver a paixão, morte e ressurreição de Jesus, mas colocarmos-nos nela, confiante que depois da cruz vem a vitória. Os ramos que são bentos agora, são para colocar nos umbrais da nossa casa, para ser colocado perto do seu crucifixo, e é uma lembrança daquilo que nós iremos proclamar quando vermos Cristo face a face. Repita comigo com o ramo na mão: bendito o que vem, Bendito o que vem, em nome do Senhor, em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, no mais alto dos céus. no mais alto dos céus. Diga: contigo quero viver, Contigo quero viver, contigo quero morrer, contigo quero morrer, para poder ressuscitar. para poder ressuscitar. Meus irmãos e minhas irmãs, imitando o povo que aclamou Jesus, comecemos com alegria a nossa procissão. Hosana ao filho de Davi, Hosana ao filho de Davi. Os filhos dos Hebreus com ramos de oliveira foram ao encontro do Senhor cantando. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Ao Senhor pertence a terra em sua plenitude, o mundo inteiro com seus seres que o povoam, porque Ele a tornou firme sobre os mares, e sobre as águas a mantém inabalável. Hosana ao filho de Davi, Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor, Rei de Israel. Hosana nas alturas. Qual a sua intenção? Qual o calvário que você está vivendo? Você, alguém que você conhece, seja a contaminação do Covid-19, seja a situação que estamos vivendo nos hospitais, falta de oxigênio, de insumos, o desemprego e tudo que abate. Também quero lembrar nossos associados. Hilda Rosa,
Tangará da Serra, Mato Grosso. Antônio Lucas Carvalho Pinheiro, de Russas, Ceará. Fabiane Perassoli, São Miguel do Oeste, Santa Catarina. Deus eterno e todo-poderoso, para dar aos homens um exemplo de humildade, quisestes que o vosso Filho se fizesse homem e morresse na cruz. Concedei-nos aprender o ensinamento de sua paixão e ressuscitar com ele em sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. A cruz é o sinal visível do amor misericordioso de Cristo por todos nós. Ouçamos. Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor Deus deu-me língua adestrada para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para arrancar-me a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas, mas o Senhor Deus é o meu auxiliador. Por isso não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 21, que tem por antífona: meu Deus, por que me abandonastes? Você que nos acompanha, repita conosco: meu Deus, por que me abandonastes? Salmodiemos. Meu Deus, por que me abandonastes? Meu Deus, por que me abandonastes? Riem de mim todos aqueles que me veem, torcem os lábios e sacodem a cabeça. Ao Senhor se confiou, Ele o liberte e agora o salve, se é verdade que Ele o ama. Meu Deus, por que me abandonastes? Cães numerosos me rodeiam furiosos, e por um bando de malvados fui cercado. Transpassaram minhas mãos e os meus pés, e eu posso contar todos os meus ossos. Meu Deus, por que me abandonastes? Eles repartem entre si as minhas vestes e sorteiam entre si a minha túnica. Vós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe, ó minha força, vinde logo em meu socorro. Meu Deus, por que me abandonastes? Anunciarei o vosso nome a meus irmãos, e no meio da assembleia hei
te louvamos. Vós que temeis o Senhor Deus, dai-lhe louvores, glorificai-o, descendentes de Jacó, e respeitai-o, toda a raça de Israel. Meu Deus, por que me abandonastes? Meu Deus, por que me abandonastes? Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamemos ao Santo Evangelho cantando. Salve ao Cristo obediente, salve ao Deus onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu o bom Jesus. Humilhou-se, obedeceu, sereno e forte. Humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve ao Cristo, salve ao Cristo obediente, salve amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Marcos. Logo pela manhã, os sumos sacerdotes, com os anciãos, os mestres da lei e todo o sinédrio, reuniram-se e tomaram uma decisão. Levaram Jesus amarrado e o entregaram a Pilatos. E Pilatos o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Tu o dizes. E os sumos sacerdotes faziam muitas acusações contra Jesus. Pilatos o interrogou novamente: Nada tens a responder? Vê de quanta coisa te acusam? Mas Jesus não respondeu mais nada, de modo que Pilatos ficou admirado. Por ocasião da Páscoa, Pilatos soltava o prisioneiro que eles pedissem. Havia então um preso chamado Barrabás entre os bandidos, que numa revolta tinha cometido um assassinato. A multidão subiu a Pilatos e começou a pedir que fizesse como era costume. Pilatos respondeu: Vós quereis que eu solte o rei dos judeus? Ele bem sabia que os sumos sacerdotes haviam entregado Jesus por inveja. Porém, os sumos sacerdotes instigaram a multidão para que Pilatos lhe soltasse Barrabás. Pilatos perguntou de novo: Que quereis então que eu faça com o rei dos judeus? Mas eles tornaram a gritar: Crucifica-o! Pilatos perguntou: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: Crucifica-o! Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus.
e o entregou para ser crucificado. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, isto é, o pretório, e convocaram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto vermelho, teceram uma coroa de espinhos e a puseram em sua cabeça e começaram a saudá-lo. Salve, Rei dos Judeus! Batiam-lhe na cabeça com uma vara, cuspiam nele e, dobrando os joelhos, prostravam-se diante dele. Depois de zombarem de Jesus, tiraram-lhe o manto vermelho, vestiram-no de novo com suas próprias roupas e o levaram para fora a fim de crucificá-lo. Os soldados obrigaram um certo Simão de Cirene, pai de Alexandre e de Rufo, que voltava do campo, a carregar a cruz. Levaram Jesus para o lugar chamado Gólgota, que quer dizer Calvário. Deram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não o tomou. Então o crucificaram e repartiram as suas roupas, tirando a sorte para ver que parte caberia a cada um. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram, e ali estava uma inscrição com o motivo de sua condenação: o Rei dos Judeus. Com Jesus foram crucificados 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. Os que por ali passavam o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Ah, tu que destróis o templo e o reconstróis em 3 dias, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes com os mestres da lei zombavam entre si, dizendo: A outros salvou, a si mesmo não pode salvar. O Messias, o Rei de Israel, que desça agora da cruz, para que vejamos e acreditemos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Quando chegou o meio-dia, houve escuridão sobre a terra, até às 3 horas da tarde. Pelas 3 horas da tarde, Jesus gritou com voz forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali perto, ouvindo-o, disseram: Vejam, ele está chamando Elias. Alguém correu e embebeu uma esponja em vinagre, colocando-a na ponta de uma vara, e lhe deu de beber, dizendo: Deixai, vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz. Então Jesus deu um forte grito e expirou. Nesse momento, a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo em 2 partes. Quando o oficial do exército, que estava bem à frente dele, viu como Jesus havia expirado, disse: Na verdade, este homem era filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos filhos e filhas que acompanham esta missa de abertura da Semana Santa, num tempo em que não esperávamos, no momento que não desejávamos, numa situação que colocamos em oração e pedimos que pelos frutos da paixão, morte e ressurreição do Senhor consigamos sair esta pandemia cruel que leva tantos
a chorarem seus mortos, outros a estarem com medo e angustiados, por tantas razões, diretamente ligado ao vírus Covid-19, mas também às consequências de toda esta pandemia. A liturgia deste ano, marcada pelo evangelista Marcos, nos traz um significado todo especial, bem nesse momento em que vivemos. Neste ano é Marcos, um dos mais antigas fontes que nos narra a paixão de Jesus. É verdade que também João, Marcos, Lucas o fizeram. Marcos é o mais antigo. E ele narra de uma forma bastante sucinta, breve. Mas existem alguns pontos específicos de Marcos que somos chamados a destacar. Antes, no entanto, de ir propriamente no Evangelho proclamado, quero lembrar que esta celebração teve 2 evangelhos. Um que aconteceu na porta da igreja, onde tivemos a bênção dos ramos, onde teve a entrada de Jesus em Jerusalém. É impressionante, porque hoje o que se destaca na liturgia é a imagem do servo sofredor. As primeiras comunidades cristãs, como nós, não temos todas as respostas, e vou repetir, não temos todas as respostas da paixão, morte do Senhor. Como por exemplo, como pôde Deus, infinitamente amor, Pai, deixar seu filho morrer na cruz? Podemos tentar uma resposta, podemos buscar pela fé, mas esse desígnio faz parte dos mistérios de Deus. E talvez é exatamente olhando Cristo crucificado que nos perguntemos da mesma razão. Porque Deus permitiu a pandemia, porque Deus permitiu tamanha tribulação. As primeiras comunidades cristãs, não encontrando resposta, como também sendo muito sincero, todas não temos, teremos uma vez, quando na verdade, vendo Deus face a face, tudo vai clarear. Eles encontraram nesse texto do profeta Isaías uma resposta diante dos desígnios de Deus. Começa a primeira leitura dizendo: e isso se atribui a Jesus. O Senhor Deus deu-me língua adestrada para que eu saiba dizer palavras de conforto a pessoas abatidas. E foi o que Jesus fez, e é o que Jesus faz. As pessoas abatidas do seu tempo e a nós que estamos abatidos, estamos cansados, o Senhor tem uma palavra de conforto. Escuta, meu filho, essa Semana Santa, pior em situação econômica, pior em situação de saúde do que o ano passado, nós precisamos encontrar em Deus esse conforto, essa esperança. E quem vem nos dar? Jesus. Deus escolheu Jesus Cristo para trazer palavras de conforto à pessoa abatida. E Ele diz: o servo sofredor, que excita, quer dizer, fica atento toda manhã para prestar atenção, como um bom discípulo, o que o Senhor tem a falar.
Mas este servo amado se torna um servo sofredor, pois ele é refutado, desprezado pelos homens. A consequência da sua missão lhe leva à cruz. E como ele a encara? Como Jesus encara esse momento terrível de provação? Agora sim, vamos ao Evangelho. Marcos apresenta de uma forma muito específica aquilo que foi proclamado hoje. Primeiro, se você observar aquilo que foi proclamado, Marcos não mostra reações de Jesus. Ele é o servo sofredor, humilde e obediente. Humilde e obediente. São duas características apresentadas nesse evangelho. Veja, não foi assim que o hino cristológico da segunda leitura, um dos mais lindos que temos, que Paulo escreve a Filipos, aos filipenses, tendo resistido em condição humana, assumiu, tendo a condição divina, assumiu a condição humana, sendo verdadeiramente Deus, se escondeu na natureza humana, em tudo menos no pecado. É claro que esse hino cristológico vai falar depois da ressurreição, que ao nome de Jesus todo joelho se dobra, no céu, na terra, nos infernos, e toda língua proclame que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas por quê? Porque antes se fez humilde e obediente. É impressionante, meus irmãos. Marcos mostra Jesus sem reação. Tanto que você viu no Evangelho, ele diz duas palavras. Quando Pilatos lhe pergunta: tu és o rei? Tu o dizes. E uma segunda frase: Eloi, Eloi, lama sabachthani, meu Deus, por que me abandonaste? É impressionante que os outros evangelistas mostram reações. Exemplo, Jesus conta-nos: Judas beijou, como um beijo traz o filho do homem. Pedro, guarda a tua espada. Aqui não. Marcos mostra Jesus sozinho, numa escuridão, abandonado por tudo e por todos. E vejam, quando os discípulos perceberam que ele não reagia, eles fugiram. Por que Jesus não reagiu? Porque ele está convicto da sua missão. Ele percebe, e o silêncio de Jesus não é um silêncio de quem não tem nada a dizer. É como quem disse: tudo já foi dito, mas vocês não escutaram. Então nada que eu falar agora vai mudar o vosso coração. É impressionante que Marcos conta um fato que nenhum outro conta. Que quando todos abandonaram Jesus, tinha um jovem só com lençol. E quando eles tentaram pegar o jovem, ele largou o lençol e saiu pelado. A tradição diz que era o Marcos, que não era discípulo, apóstolo, mas era o evangelista. É impressionante, porque nós somos chamados, e por que Marcos conta isso? Para falar de si mesmo, para marcar sua presença, mas para lembrar qual atitude eu e você teremos diante de Jesus, diante da provação, diante da fome do irmão, diante da pandemia. Vamos largar nosso único lençol, não para seguir Jesus, mas para também fugir? Vamos nós nos descomprometermos com o Cristo sofredor hoje, com as necessidades de hoje? Vamos também nós largar o nosso lençol e fugir nesse momento em que Cristo padece?
Celebrar a Semana Santa é celebrar os calvários de hoje, à luz do grande calvário de nosso Senhor. É impressionante que os outros evangelistas, em outros anos a gente lê, na agonia tem um anjo. As mulheres, Simão Cirineu, aqui não. Marcos faz questão de mostrar que Jesus silenciou e na maturidade da sua fé, na intimidade com Deus, ele viveu como uma rocha, como diz o Salmo. Escarnearam, mas ele foi uma rocha. Arrancaram a barba, mas ele se transformou numa rocha. Ele estava seguro. O que estou fazendo é vontade de Deus e vou fazer até o fim, porque o que faço será o fruto para a redenção da humanidade. Marcos faz questão de lembrar, sim, 2 ladrões, mas não diz um diálogo. Jesus, no momento de dor, não teve ninguém. Eu fico pensando como se encaixa hoje. Há tantos que do dia para a noite, num piscar de olhos, são levados para os hospitais, depois para as UTIs, e não tem como, vendo a morte, não conseguem ligar. Os filhos lá fora, sem poder se despedir dos pais, os pais sem poder se despedir dos filhos. Essa agonia, essa solidão, e morrer na solidão sem uma unção dos enfermos, ser colocado num caixão, sem que os filhos possam ver depois. Por isso que eu falei que o Evangelho de Marcos hoje, essa paixão segundo Marcos, representa essa noite escura, terrível, tenebrosa e amedrontadora que vivemos. O que se vê no Evangelho de hoje, veja os personagens. Os discípulos abandonaram, a multidão o traiu. Queremos Barrabás. Os soldados zombavam, esbofeteavam, insultavam. Trevas, solidão, abandono. E o que é impressionante, Marcos mostra Jesus humano. Marcos não tem receio de pôr na boca de Jesus: Eloi, Eloi lama sabachthani. Jesus dando grito: até tu, Pai, me abandonaste. Talvez você se pergunte: como pode Jesus achar que o Pai o abandonou? Filho, era o homem, era uma divindade na natureza divina escondida na humanidade, mas era o homem que sofria. Não foi brincadeira, não foi um filme de Mel Gibson cheio de efeitos especiais. Ele se agoniou na cruz, ele estremeceu na cruz, ele viu a morte chegar. Então ele grita: Pai. Mas é impressionante, e é uma característica de Marcos, é o único. Em nenhum outro texto do Evangelho você vai encontrar a palavra Abá. Marcos coloca na boca de Jesus: Paizinho, Paizinho. Ninguém fala Paizinho se não fala com amor, se não fala com confiança. Eu e você, não é só hoje a liturgia para que na Semana Santa olhemos a paixão de Jesus e o vemos obediente e humilde, mas que eu e você como discípulos temos que ter a mesma confiança nesse Abá, Paizinho, essa mesma confiança de ver suas forças se esgotarem, de verem seu sangue sair das veias, de saber que era uma dor terrível no tórax, que era uma dor incomensurável deste homem, mas lá no seu coração. Por isso Marcos diz: ele não brigou, ele não discutiu. Marcos deixa ele silencioso, porque ele estava: Abá,
Paizinho, Paizinho, Paizinho. Talvez quis Deus que no meio desse fundo do poço que estamos vivendo da pandemia, não canso de dizer, porque eu nunca celebrei tantos nomes em missa de presente do dia e de sétimo dia todos os dias. É talvez uma mensagem para você ser um discípulo de Jesus e enfrentar os espinhos, os medos, os temores, a noite escura, o abandono, o silêncio, dizendo lá no seu coração: Abá, Paizinho meu, papai. Pense na criança que diz papai. Jesus morreu dizendo papai, Paizinho. Que nós nos sintamos fortalecidos nisso. É impressionante, meus irmãos. Marcos descreve, não teve ele não fala, Marcos não fala que Jesus encontrou Nossa Senhora, Marcos não fala que tinham as mulheres de Jerusalém, Marcos não fala nada, ele deixa Jesus só. Como eu disse, os únicos citados eram para escarnecer, mas é da boca de um pagão, nem dos apóstolos, nem do discípulo amado, que se escuta a profissão de fé. O Evangelho de Marcos foi construído com a seguinte pergunta: quem é Jesus? A resposta veio na hora da morte, quando o centurião, e detalhe, você ouviu dizer como os outros evangelistas, inclusive vai ser na sexta-feira santa, que teve trovoadas? Não. Teve relâmpagos? Não. Que os mortos ressuscitaram? Não. Aquele centurião não viu nada disso, mas ele viu como Jesus morreu. Abá, Paizinho. E pela forma que ele encarou o sofrimento, pela forma que ele lidou com a dor, pela forma que ele lidou com a morte, ele disse: realmente é o Filho de Deus, sem nada de extraordinário. Essa é uma particularidade do evangelista Marcos, que deve nos tocar profundamente. Às vezes nós queremos milagres, trovões, relâmpagos, intervenção divinas. Aquele homem que nem judeu era, um pagão, quando olhou para Jesus e o viu morrer, o servo sofredor, a ovelha imolada, sereno, com dor, com sofrimento, na agonia, mas chamando Abá, Paizinho, aquele homem abriu o coração. Não foi o véu que se abriu do alto a baixo no templo, foi o coração daquele homem que se abriu para a fé. Que nós, diante desse mistério da liturgia, proposto por hoje em Marcos, vivamos diferente. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica,
na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Elevemos a Abba, Paizinho, as nossas preces. Pela paixão de Jesus Cristo, ouvi-nos, Senhor. Pela paixão de Jesus Cristo, ouvi-nos, Senhor. Senhor, dai à vossa Igreja a graça de viver na fé o mistério da paixão de Cristo, para que recolhamos da árvore da cruz o fruto da esperança. Nós vos pedimos. Pela paixão de Jesus Cristo, ouvi-nos, Senhor. Senhor, amparai os que sofrem, os infectados e todos os enfermos, que se sintam em especial comunhão com Cristo, que conforta e renova na esperança. Nós vos pedimos. Pela paixão de Jesus Cristo, ouvi-nos, Senhor. Senhor, fazei com que a humanidade, dilacerada pela pandemia da Covid-19, alcance sem demora dias de paz e de cura. Nós vos pedimos. Pela paixão de Jesus Cristo, ouvi-nos, Senhor. Senhor, concedei-nos que, seguindo de perto a Cristo na sua paixão e morte, tenhamos a alegria da vida nova da Páscoa. Nós vos pedimos. Pela paixão de Jesus Cristo, ouvi-nos, Senhor. Qual a sua intenção? Seu pedido, seu clamor. Atendei-nos, ó Pai, nós vos pedimos por teu Filho no Espírito Santo. Amém. Apresentemos ao Senhor os nossos dons e nossas vidas. Você que nos acompanha pelos meios de comunicação, participe da campanha do telhado para cobrir a casa da Mãe de Guadalupe. Ainda dá tempo de participar da segunda etapa. Você pode fazer sua doação aqui no santuário, através do envelope ou por depósito bancário e pela chave Pix que aparecem em sua tela. Mais informações no site do santuário. Cantemos. Venham todos vocês, venham todos, reunidos num só coração, de mãos dadas formando aliança, confirmados na mesma missão. De mãos dadas formando aliança, confirmados na mesma missão. Em nome de Cristo que é a nossa paz, em nome de Cristo que a vida nos traz. Do que estava dividido, unidade Ele faz. Do que estava dividido, unidade Ele faz. Do que estava dividido, unidade Ele faz. Orai, irmãos e irmãs, para que o sacrifício da Igreja nessa pausa restauradora na caminhada rumo ao céu seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que pela paixão do nosso Senhor Jesus Cristo, sejamos reconciliados convosco, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, alcancemos pelo sacrifício do vosso Filho o perdão que não merecemos por nossas obras, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso, inocente, quis Jesus sofrer pelos pecadores, santíssimo, quis ser condenado a morrer pelos criminosos, sua morte apagou nossos pecados e sua ressurreição nos trouxe vida nova. Por ele, os anjos cantam vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, dizendo a uma só voz: Santo, Santo, Santo,
Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Ele tomou o pão, deu graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte, a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida, o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e o sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso arcebispo José Antônio Perus, emérito Pedro, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós. Dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Nossa Senhora de Guadalupe, São José, seu esposo, providenciais, São Pio de Pietreutina, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Com fé e confiança, rezemos juntos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, Pai. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, olhe a fé que anima a vossa igreja, dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz de Jesus esteja com todos vocês. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Ó Pai, se este cálice não pode passar sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Façamos juntos a oração para a comunhão espiritual. Meu Jesus, eu creio que estais presente no Santíssimo Sacramento. Amo-vos sobre todas as coisas e minha alma suspira por vós. Mas como não posso receber-vos agora no Santíssimo Sacramento, vinde ao menos espiritualmente ao meu coração. Cantemos. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti porque eu te amo. Ninguém te ama como Oremos, saciai-nos pelo vosso sacramento, nós vos pedimos, ó Deus, como pela morte do vosso Filho nos destes esperar o que cremos, dai-nos pela sua ressurreição alcançar o que buscamos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos filhos e filhas, abrimos a Semana Santa. Você pode participar na TV Evangelizar conosco. Todos os dias, de segunda a quarta-feira, ao meio-dia, eu estou celebrando no Tríduo Pascal. Atenção, a missa será às 11 horas, a missa dos Santos Óleos do Crisma, presidida pelo arcebispo, quinta-feira às 11 horas. Depois a missa da Ceia do Senhor, do chamado Lava-Pés, às 19. Sexta-feira, eu celebro com você a paixão, a celebração da paixão, às 3 horas da tarde. E depois, eu continuo ainda com uma via sacra, um momento penitencial. No sábado santo, a missa será às 19 horas, a missa da vigília. E domingo que vem, às 8, às 11 e às 18. Filhos queridos, você mesmo não podendo ir à igreja, celebre conosco esta Semana Santa. Mais informação no site padrereginaldomanzotti.org.br, no santuarioguadalupe.com.br. A bênção da casa. Tudo que se encontra na sua casa, os que nela entram, os que dela saem, que Jesus nas suas santas chagas vos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Filhos e filhas, neste final de semana, assista mais uma vez. Quero agradecer a todos que participaram da live do compromisso de amor, todos os que rezaram, todos os que participaram e claro, todos os que doaram toneladas de alimento para os carentes. Quem quiser pode acompanhar a live no YouTube Padre Manzotti. Fiquem com Deus e diga comigo: dai-nos, Senhor, dai-nos, Senhor, a graça de uma Semana Santa. A graça de uma Semana Santa. Amém. Amém. Bendita e louvada seja no céu a divina luz, e nós também cá na terra louvemos a Santa Cruz, e nós